Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Tarde Top no ar para vocês. E hoje os assuntos, para lá de especiais, hein, gente? Mitos e verdades dos usos dos postiços, aquela unha bonita, né, que a apresentadora usa, cílios, o cabelo. Será que ao longo da vida aí esses mimos que a gente coloca, né, esses utensílios de beleza fazem mal para a saúde? Bom, vamos saber isso daqui a pouquinho com a doutora Cristine Carvalho, que é dermatologista. E hoje também um assunto de extrema importância, mercado de trabalho e diversidade de gênero. Flávio Valiati, líder em educação no Zoom e CEO no Vamos Subir, estará ali para responder várias perguntas e ajudar a gente aí nessa caminhada. Tudo isso e muito mais. Vai, bem-vindos, viu? Boa, agora sim podemos apresentar oficialmente, né? Bem-vindo, Flávio Valiati. Muito obrigada por ter aceito aí nosso convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento você e todos que nos assistem. Bacana. Bom, vamos falar do seu Vamos Subir, desse projeto bem bacana. Todo mundo, né, que começa, tá lá os seus 15, 16 anos, já começa a almejar uma carreira, né, de sucesso, uma carreira promissora. E existem vários caminhos, né? Enfim, cada um escolhe o seu. Me fala um pouco desse projeto, como que você teve essa ideia? Legal. Vamos Subir é um projeto social sem fins lucrativos que ajuda jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos. Tá. Todas as nossas ações elas são mais voltadas às habilidades comportamentais, entendendo que o mercado atual ele tem demandado mais habilidades socioemocionais, ou seja, as habilidades comportamentais, do que as habilidades técnicas. São soft skills. Soft skills. Olha Soft aí, skills. garota, viu? Tá estudada. Porque antigamente era assim, né? Tinha mais chances, né, digamos assim, numa empresa grande, aquele que fez numa faculdade de nome, aquele que tinha, né, um currículo, várias aí pós-graduações, enfim. E hoje, é igual você está falando, né? Hoje a pessoa tem que ter um autoconhecimento, a gente fala muito de alta performance, né? Então, como que vocês... foi essa sacada, assim, começar a trabalhar isso no adolescente? Pode dizer adolescente ou no adulto? Uhum. Sabe que o mercado por si só ele vem passando por inúmeras transformações. A pandemia só intensificou, chegou de uma forma brutal, sem aviso prévio, mas o mercado por si só já vinha sofrendo essas alterações, entendendo que não é a certificação, não é a faculdade em que a pessoa se forma, mas a capacidade de executar, de entregar valor para a companhia e para os seus pares. Então, a gente entendeu que as empresas elas estavam contratando currículos e habilidades, né, comprovadas por certificados, mas demitindo atitude e comportamento. Então, a nossa ideia ela veio daí, entendendo que as grandes referências do mercado, elas se diferenciavam mais pelas suas habilidades socioemocionais do que as suas competências técnicas. Boa, vamos falar um pouco da diversidade de gênero aí, né? Tem uma pesquisa, né, que está falando que daqui 100 anos deve acontecer que a gente vai... gente, 100 anos vai estar todo mundo igual. É isso mesmo, hein? O que está sendo feito para diminuir, né, essa falta de igualdade que ainda existe, né? A gente não pode negar, infelizmente ainda tem essa coisa do salário mais baixo da mulher, enfim. Isso, infelizmente, ainda existe, infelizmente. Obviamente que muitas ações estão sendo tomadas, precisamos intensificar ainda mais, mas essa é uma realidade. Tá. A paridade de gênero, ela na verdade regrediu. Se a gente olha para alguns estudos, a gente tinha em média de 60% de paridade, hoje a gente tem 58%. Então, a gente entende que a gente deu um passinho para trás. Tá diminuindo. O que as companhias precisam fazer? Né? Isso é histórico, né? Isso é cultural. A gente vem de um mundo... em um mercado machista, né? Majoritariamente masculino. Primeiro que a gente tem que dar voz para as mulheres cada vez mais, as mulheres também precisam elevar a sua voz e a gente precisa debater esse tema. Se a gente quer resolver esse problema, não em 100 anos, mas em 10, 20 anos... Reduzir nesse período aí ajudaria bastante. Reduzir. A gente precisa colocar esses indicadores atrelados ao progresso das empresas e bônus dos executivos. É dessa forma que a gente vai resolver. A gente precisa entender que
essa disparidade, ela atrasa os negócios e o progresso dos negócios. E ter mulheres em cargos executivos, ter um ambiente cada vez mais diverso, a gente está estimulando a inovação. Pensa comigo, como é que o advento da tecnologia vem massificando o que é a entrega das soluções. Se eu quero conversar com diferentes clientes que têm diferentes perfis, eu preciso ter dentro de casa pessoas que falam essas linguagens diferentes. E a gente não faz isso se a gente não tiver um time diverso e conectado. A gente não tem que incentivar o conflito de ideias, o atrito de ideias, mas a gente precisa incentivar a discussão. A diversidade mesmo, você estava falando. A diversidade. É verdade, uma vez eu estava lendo, não lembro aonde, mas isso que você falou, né? Quando eu vou escolher o meu time, né, igual você se referiu aí, não dá para ser todo mundo igual. Todo mundo que pensa igual a mim. Por quê? Porque aí eu não vou ter diversidade, eu não vou ter discussão. Discussão, quando eu falo, é no bom sentido, né? De poder apresentar soluções para todo mundo. Porque as pessoas pensam diferente, as pessoas querem diferente, as pessoas são diferentes, né? E não existe aquela receitinha de bolo, né? Eu acho que cada ser humano é um ser humano e tem essas qualidades aí, né? Se a gente olha para as empresas que mais performam e as empresas, inclusive, mais lucrativas, são empresas que prezam pela diversidade, pela inclusão e pela discussões e o debate de ideias, não os atritos. Então, isso é super importante hoje nos negócios. De que forma, então, você acha que o governo e as empresas podem diminuir aí esse tempo? Não levar 100 anos, né, para a gente ficar todo mundo aí igual? Vou comentar talvez algumas iniciativas de empresas de tecnologia, né? Estou na Zoom, estou no Vamos Subir, mas uma coisa que nós fizemos como Zoom foi contratar um chefe de diversidade. Então hoje a gente tem um executivo, da mesma forma que a gente tem um executivo de RH para contratar talentos, um executivo de vendas, um executivo de marketing, a gente tem um executivo de diversidade, que tem métricas atreladas ao negócio. Então esse executivo de diversidade, ele é responsável pelo ambiente, pelo ecossistema do que é a companhia, para receber bem essas pessoas, para educar os colaboradores. Porque a verdade é que a gente vem de vários vieses, né? O preconceito... Tem que desconstruir uma ideia, né, já formada de muitos anos. Tem que desconstruir. Para desconstruir, a gente precisa de pessoas que tragam um direcionamento. A gente não desconstrói sem debate, sem direcionamento, sem educação. Então, eu acho que esse é um movimento que as companhias podem fazer. O governo nem se fala, a gente precisa de programas que incluam a diversidade na escola, que incluam a diversidade nos estágios, nos programas que preparam os nossos jovens para um futuro do trabalho que é totalmente conectado e completamente diferente do que era lá atrás. Boa, Flávio. E como que você acha que as mulheres, né, podem agir também para acelerar aí esse processo, para brigar no bom sentido, tá, gente? Por essa igualdade de salário, de cargo, de oportunidades, né? Eu acho que tem o lado das companhias, mas vamos falar para as mulheres especificamente. Eu venho de um lar onde a minha mãe sempre foi muito mais competente que o meu pai e minha esposa é muito mais competente do que eu mesmo. Bom, garoto, dá um prêmio para ele. A gente brinca assim, mas que bom, né, desse reconhecimento. Isso é importante. Eu acho que por isso que você veio com essa cabeça, né? Você veio de um lar que é meio de lá do começo, né? Do início. Totalmente. Mas eu queria, na verdade, falar para as mulheres especificamente. Se a gente olha para alguns estudos, as mulheres, elas aplicam para vagas 16% a menos do que os homens. Então, em geral, as mulheres, elas aplicam para menos vagas do que os homens. Por quê? Porque a mulher, ela tem esse senso crítico de querer estar 100% preparada. Então, as mulheres têm uma expectativa de estar 100% preparadas e capacitadas para aquelas vagas. Contra os homens, que veem as descrições das vagas e atendendo 60% dos critérios, eles falam, eu vou aplicar. Então, as mulheres, elas precisam se expor um pouco mais, acreditar no seu potencial. E quando a gente olha para as mulheres, as grandes referências que eu tenho no mercado de trabalho, como líderes, impacto, são mulheres. Então, a mulher, ela precisa acreditar no seu potencial e lembrar que as companhias que têm os principais ou os melhores resultados hoje têm mulheres no seu quadro de conselhos, na sua estrutura de liderança nas companhias. Então,
tem um papel da mulher também de se expor cada vez mais. Você acredita que a mulher seja mais delicada, assim, mais detalhista? Então, assim, que ela tem que estar preparada. Não, isso aqui eu não sei fazer, mas eu sei fazer outras coisas, né, de forma muito melhor. Então, aí ela não vai, ela tem que se preparar mais. Ela é mais criteriosa, ela é mais criteriosa porque ela fala, não vou brigar com esse cara, porque ele deve ter... Eu vejo aqui, talvez, um critério que eu não atenda. Já que eu não atendo, eu não vou aplicar. Aplica! Né? Olha, não, gente, você já que tem. Conselho maravilhoso. Adorei isso, é verdade. E isso não é só para mulher, é para qualquer pessoa que se sinta despreparada. A gente tem que acreditar no nosso potencial. Você acha que a gente nunca vai, principalmente para quem é perfeccionista, enfim, que a gente nunca vai estar preparado? Nunca, nunca. Se você esperar... O melhor momento não existe. Se você esperar estar 100% preparado para dar um próximo passo, esse passo ele não vai chegar. Vai com medo mesmo. Vai com medo, você vai se qualificar, você vai se qualificar ao longo do processo. Se eu olho para minha carreira, todos os movimentos que eu fiz, eu não estava pronto e eu me preparei, me qualifiquei para fazer aquele trabalho durante a jornada. Você é super jovenzinho, quantos anos você tem? 29 anos. Gente, olha isso, um jovenzinho. E aí você falou... Obrigado pelo jovenzinho. Você falou assim, vou começar e no caminho eu vou me preparando. Claro, tem que ter um respaldo aí atrás, tudo, mas aí no caminho você foi se preparando e foi aprendendo, porque é na prática mesmo, né? Você aprende executando. A gente tem aqui uma pirâmide de aprendizagem. A gente entende que o nosso cérebro retém e aplica aquilo que a gente executa, mais do que aquilo que a gente vê ou ouve. Então, não tem nada mais importante do que aprender fazendo na prática. Você não faz se você não se expõe. Então, a gente precisa se expor um pouco mais como sociedade, como profissionais, e especificamente, nesse caso, para as mulheres. Bacana. Bom, você acredita que o trabalho híbrido vai continuar aí nesse segundo semestre? Totalmente. Se tem um dos adventos positivos, que são poucos, que a pandemia nos trouxe, essa capacidade de flexibilidade. Então, o trabalho híbrido ele veio para ficar. A gente vê companhias mudando a sua força do trabalho e o conceito de espaço do trabalho. O espaço do trabalho anteriormente era um escritório, era ter que pegar um ônibus, gastar 2 horas por dia para ir até o local do trabalho. O local do trabalho, o espaço do trabalho é em qualquer lugar. A gente pode trabalhar de qualquer lugar que tenha uma conectividade, que tenha um dispositivo para você executar e entregar aquilo que você precisa para a sua companhia. Então, isso veio para ficar e o futuro ele vai ser híbrido com toda certeza. Boa. Bom, antes da pandemia, a gente já vinha trabalhando as ferramentas tecnológicas. Durante, enfim, acredito também pós-pandemia, a gente vai continuar usando essas ferramentas. Tem mais alguma coisa que vem aí? Tem mais novidade? Porque vai mudando a todo momento, né? Quando eu acho que aprendi alguma coisa, vem outra coisa nova, vai ter que aprender de novo. Então, assim, não para, né? A gente tem que estar se atualizando o tempo inteiro. O que vem de mais novidade aí pra gente? Você sabe que tem coisas que a gente nem vai prever, né? E a gente tem que estar pronto para isso. Acho que a única constante daqui para frente é a mudança. Então, uma certeza que todos os profissionais têm que ter é que daqui para frente as mudanças e inovações elas vão ser mais aceleradas ainda. E nós, como seres humanos, nós temos que ter uma capacidade de adaptabilidade para aproveitar, né? Ou de alguma forma tirar benefício dessas inovações. Então, o que a gente tem percebido daqui para frente é que o trabalho ele vai se tornar híbrido. As ferramentas de comunicação, como o Zoom, vieram para ficar, para aproximar. Então, os times eles estão conectados mesmo distantes. Isso tem ajudado as companhias e os profissionais a concorrerem a novas vagas de empresas que não eram da sua realidade, do seu bairro ou da sua cidade. Entendi. Hoje existem vagas em diferentes locais, em diferentes países, por que não, que o advento dessa flexibilidade tem permitido. Então, o que a gente pode esperar é cada vez mais tecnologia embarcada no nosso dia a dia e mais mudanças de forma mais consistente e de forma mais acelerada. Tá, vamos falar um pouquinho do projeto Vamos Subir. Qual o obstáculo maior que você acha que esses jovens, né, enfrentam na hora de entrar no mercado? Né? Porque, assim, hoje a tecnologia fez bem, óbvio, mas ela também deixou a gente imediatista. Então, tá todo mundo querendo para ontem, já quer subir na carreira, já quer começar, já quer ganhar um alto salário, enfim. Qual é o maior obstáculo que esses jovens vêm enfrentando? Acho que são vários obstáculos que esses jovens eles vêm enfrentando. Eu acho que um obstáculo até em cima do que você trouxe é a capacidade de alinhar as expectativas e respeitar o seu tempo. Cada pessoa tem um tempo de progresso. Não é porque você acelerou a sua carreira em 3 anos, aquilo que normalmente fazem em 10, que eu tenho que fazer da mesma forma. Sim. Então a gente precisa, respeitar o nosso tempo. 2, parar de se comparar com as pessoas.
a comparação ela é sempre negativa, porque se eu me comparo com você, eu estou me balizando, né, no que é o seu potencial. Se eu te alcancei, eu vou parar ali, né? Então, essa visão de se comparar elimina a sua capacidade de reconhecer tudo aquilo que você conquistou. Então, acho que o jovem, hoje em dia, ele tem que colocar o pé no chão e entender que as coisas elas vão acontecer e que a gente tem que viver um momento de cada vez, entregar o seu melhor naquele ciclo. E entender que a vida ela é cíclica. Você não pode entrar numa empresa em 6 meses e achar que você vai ser presidente. Você tem que pensar que você tem um começo, meio e fim. O que eu já entreguei para acelerar daqui para frente? Então a gente precisa pensar em projetos, né? O que eu fiz, o que eu entreguei, o que eu trouxe de valor agregado para a companhia para começar a olhar para próximos passos. Então acho que a gente precisa sim ter essa visão de acelerar, de né, acelerar, o processo. de ansiedade no lado positivo, mas não deixar que isso te atrapalhe e que te faça tomar decisões erradas na sua carreira. Tá. Outra coisa também muito assim, eu vejo isso ainda, tenho amigos que trabalham, né, em empresas e tem uma certa dificuldade, às vezes, estar preparado, às vezes tem know-how, às vezes tem conteúdo, mas os mais velhos ainda têm uma duvidazinha, né, um medo de colocar num cargo, né, muito alto pela pouca idade, pela pouca experiência. Mesmo né, o jovem provando que ele consegue. Como que você vê isso, você sendo jovenzinho? Eu acho que, primeiro que a gente tem que se expor, né, às lideranças. Eu vejo que as lideranças atualmente têm se tornado cada vez mais humanas. Algo que a pandemia também mudou é que anteriormente a gente gerenciava por presencialidade. Vejo você, vejo que você está trabalhando. Hoje a gente gerencia por performance. A gente sabe quem entregou e quem não entregou e a gente tem que dar autonomia para que as pessoas trabalhem. Afinal, elas estão trabalhando, né, de onde elas querem ou das suas casas. Em cima de resultados, então. Em cima de resultados. Então, as pessoas elas precisam confiar naqueles que entregam resultados e a gente precisa dar autonomia, dar espaço para que as pessoas elas performem. A gente não vai saber se um jovem vai ter sucesso ou não num cargo de liderança até o momento em que a gente dá essa oportunidade. E eu acho que o que deve acontecer nesses processos de mudança, em colocar um jovem numa cadeira de liderança, é dar a cadeira de liderança, mas dar todo o suporte para que ele performe e para que ele tenha todo o apoio da companhia em momentos desafiadores que certamente virão. Muito obrigado, Flávio Valiati, líder em educação no Zoom e CEO no Vamos Subir. Seus contatos, volte mais vezes, viu? Adorei o nosso bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, adorei o bate-papo, aprendendo com você. Meus contatos, as pessoas podem me procurar no LinkedIn, Flávio Generoso Valiati, nas mídias sociais como Instagram, Flávio G. Valiati. Vocês podem me encontrar ali, eu vou estar super à disposição para bater papo sobre carreira, diversidade, sobre performance e vários outros temas que são tão importantes nos dias de hoje. Muito obrigada, viu? E agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem beleza perfeita, cílios, unhas, cabelos postiços. O que isso provoca, né, ao longo do tempo na nossa saúde, hein? Tudo isso daqui a pouquinho, depois dos comerciais.